Bom, gente, eu falo que ministrar aqui é sempre um desafio, né? Porque a gente está vendo numa série de estudos que o nosso pastor tem dado a respeito do livro de Gênesis, né? Ali sobre andar sobre a palavra, usando ali, né? Os passos, né? Que Abraão, né? Ou Abrão, né? Tem dado ali. E, se eu não me engano, nosso pastor ele parou no último domingo em Gênesis 15. E hoje a gente vai dar um pequeno salto. A gente não vai falar de Abrão, a gente vai falar do bisneto dele. Nós vamos andar umas geraçõezinhas à frente. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis 38. A leitura vai ser um pouquinho extensa, né? Mas eu creio que, assim como eu, você também ama a palavra de Deus, não é verdade? E, gente, ler a Bíblia é bom demais, né? Gênesis 38. Quem achou aí, fala glória a Deus. Né? Amém. Né? Em Gênesis 38, na verdade, a partir de Gênesis 37, começa a falar a história da família de Jacó. Né? E quando se fala da família de Jacó, o maior enfoque vai para José. Né? José do Egito, né? Que todo mundo conhece a história, já fizeram novela, filme, aquela coisa toda. Né? Que é o grande destaque. Só que quando a gente chega no capítulo 38, parece que, tipo assim, entra uma história estranha no meio do caminho. Que, tipo, aparentemente não tem nada a ver. Né? Só que depois a gente vai ver que tem tudo a ver. Porque em Gênesis 38 vai contar a história de Judá e Tamar. E aí o texto fala assim: por essa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão, chamado Ira. Ali Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Sua, e casou-se com ela. Ele a possuiu, ela engravidou e deu à luz a um filho, a qual deu o nome de Er. Tornou a engravidar e teve um outro filho, e deu o nome de Onã. Quando estava em Quezibe, ela teve ainda outro filho, e o chamou Selá. No verso 6 fala assim: Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para Er, seu filho mais velho. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de Er, filho mais velho de Judá, e por isso o matou. Então Judá disse a Onã: case-se com a mulher do seu irmão, cumpra a sua obrigação de cunhado para com ela, e dê descendência a seu irmão. Mas Onã sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que possuía a mulher do seu irmão, derramava o sêmen no chão, para evitar que seu irmão tivesse descendência. O Senhor reprovou o que ele fazia, e por isso o matou também. No versículo 11 fala assim: disse então Judá a sua nora Tamar: more como viúva na casa de seu pai, até que o meu filho Selá cresça, porque temia que ele viesse a morrer como seus irmãos. Assim Tamar foi morar na casa do pai. Tempos depois, morreu a mulher de Judá, filho de Sua. Passado o luto, Judá foi ver os tosqueadores do rebanho em Tima, com o seu amigo Ira, o adulamita. Quando foi dito a Tamar: seu sogro está a caminho de Tina, para tosquear as suas ovelhas. Ela trocou suas roupas de viúva, cobriu com um véu para se disfarçar, e foi sentar-se à entrada de Enaim, que fica a caminho de Tina. Ela fez isso porque viu que, embora Selá já fosse crescido, ela não tinha sido dada em casamento. Quando viu Judá, pensou que fosse uma prostituta, porque ela havia encoberto o seu rosto. Não sabendo que era sua nora, dirigiu-se a ela à beira da estrada e disse: venha cá, quero deitar-me com você. E ela lhe perguntou: o que você vai me dar em troca se deitar contigo? Disse ele: eu lhe mandarei um cabrito do meu rebanho. E ela perguntou: você me deixará alguma coisa como garantia até que me mande? Disse Judá: que garantia eu devo lhe dar? E ela respondeu: o seu selo com o cordão e o cajado que você tem na mão. Ele os entregou e a possuiu, e Tamar engravidou dele. Ela se foi, tirou o véu e tornou a vestir as roupas de viúva. Judá mandou o cabrito por meio de seu amigo adulamita, a fim de reaver da mulher a sua garantia,
mas ele não a encontrou. E perguntou aos homens do lugar: onde está a prostituta cultual que costuma ficar à beira do caminho em Naí? E eles responderam: aqui não há nenhuma prostituta cultual. Assim ele voltou a Judá e disse: não encontrei. Além disso, os homens do lugar disseram que ali não havia nenhuma prostituta cultual. Disse Judá: fique ela com o que lhe dei. Não quero que nos tornemos objeto de zombaria. Afinal de contas, mandei a ela o cabritinho, mas você não a encontrou. O versículo 24 fala assim: cerca de 3 meses mais tarde, disseram a Judá: sua nora Tamar prostituiu-se, e na sua prostituição ficou grávida. Disse Judá: tragam-na para fora e queime-a viva. Quando ela estava sendo levada para fora, mandou o seguinte recado ao sogro: estou grávida do homem, que é dono dessas coisas. E acrescentou: veja se o Senhor reconhece a quem pertence este selo, este cordão e esse cajado. Judá os reconheceu e disse: ela é mais justa do que eu, pois eu devia tê-la entregue ao meu filho Selá. E não voltou a ter relações com ela. Senhor, essa é a tua palavra, Pai. E o que nós te pedimos, ó Deus, é que o Senhor venha vivificá-la nessa noite. Deus, que os nossos ouvidos possam estar atentos. E que o Senhor venha, Deus, nos dar entendimento daquilo que o Senhor quer nos mostrar. Em nome de Jesus. Amém? Gente, eu brinquei com o pessoal da manhã que às vezes as pessoas gostam de ver novela, que acham que tem alguns enredos diferentes. Eu falei, porque nunca leram a Bíblia. Porque a Bíblia, a gente tem histórias sensacionais, né? E eu amo as Escrituras pela honestidade dela, porque a Bíblia não esconde nada da vida de ninguém. Sabe, Deus, ele não espera de nós uma aparência. Eu não sei de onde a gente tira que a gente tem que parecer ser imaculado e perfeito, como se ninguém nunca tivesse errado o pecado. Porque a Bíblia mostra e expõe o pecado de grandes homens de Deus. Aqui a gente vê um texto que, até mesmo em culturas pagãs, é reprovável. Um sogro que engravida a própria nora. Tem noção do que é isso? E é interessante que essa história ela nos ensina muito. Porque, como eu disse, lá em Gênesis 37, a Bíblia vai falar a história de o quê? De Jacó e da sua família, dando destaque o quê? Para José. José era tipo o filho preferido de Jacó, né? E alguns dizem que ele era preferido porque ele era filho de Raquel, aquela quem ele amava, aquela que ele trabalhou 14 anos para casar com ela. Imagina você, homem trabalhar 14 anos para conseguir casar com você? Era o grande amor na vida dele. Só que, na verdade, Raquel não teve só José como filho. Ela também teve Benjamim. Na verdade, ela morre quando ela dá à luz a Benjamim. Mas Jacó tinha o quê? Uma preferência por José. Né? Quando a gente estuda a Torá, alguns escritos dizem que, né, aqui em Gênesis 37 vai falar que José amava Jacó amava José, porque ele era o filho da sua velhice. No contexto judaico, velhice tem a ver com sabedoria. E aí, alguns rabinos dizem que, provavelmente, né, Jacó tinha aquela preferência por José, porque ele viu que naquele filho existia um espírito de sabedoria diferenciado. José tinha algo diferente. Existia uma sabedoria ali que via do céu sobre a vida de José. E aí a Bíblia fala o quê? Que o pai deu para ele roupas diferentes. Quem aqui tem irmão? Gente, o que acontece quando o pai e a mãe dão uma coisa para um irmão e não dá para o outro? Porque eu não sei você, mas lá em casa a gente quase que mede tudo na régua. Ai, deu um chinelo para uma, tem que dar outro igual para a outra. Poxa vida, por que ama mais ela do que eu? Por que o chinelo dela é mais bonito do que o meu? Né? Porque tem que ser tudo igual. Porque isso é quase o quê? A comprovação do amor e do afeto, do carinho. Né? A Yasmin. Né? Tem que ser. Por quê? Né? E o quê? Jacó dá uma túnica diferente para José. E para piorar a situação, Deus ainda dava sonhos para José. A Bíblia fala aqui, né, em Gênesis 37, que José tem um sonho lá da lua e do sol se dobrando diante dele. Depois ali dos feixes se dobrando diante dele. Aí os irmãos ficavam assim, pronto, o sonhador. Está achando que ele vai liderar e vai mandar em todo mundo. Né? Está achando que você é quem?
E aí quando os irmãos saem, Jacó pede José para poder ir ver como é que os irmãos estavam. E quando os irmãos o veem, já começa, né? Aí, lá vem o sonhador. Lá vem ele, ó, aí, ó, o preferido, né? O querido do papai. E aí, né, lá em Gênesis 37, vai estar falando o quê? Que os irmãos, então, pensam em matar José. Só que depois eles pensam assim, não, matar é muito forte, né? Matar meu irmão, coisa pesada. Vamos fazer isso não? Vamos jogar ele no poço que está aqui. Até a gente pensar o que a gente faz. Tira a túnica dele, vamos rasgar aquela túnica, né? Diferente que ele ganhou, a gente rasga ela. E vão jogar no poço. Né? Aí sabe o que a Bíblia fala que eles fizeram depois de jogar o irmão no poço? Eles foram almoçar, tranquilo, enquanto o irmão estava lá no poço. Aí a Bíblia fala então que vinha uma caravana, né? E aí vamos ler lá em Gênesis 37, 25. Vai falar assim: ao se assentarem para comer, viram de longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamos e mirras, e que eles levariam para o Egito. Judá disse então aos seus irmãos: que ganharemos se matar o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas, não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é o nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram de José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Gente, olha a ideia de Judá. Se eu matar meu irmão, eu ganho o quê? É melhor vender como escravo, que eu ainda vou ganhar o dinheiro. Ele vai e eu ainda fico com algum. Ó, né? E aí, a Bíblia fala que eles contam para o pai, levam para o pai a túnica, sujaram ela de sangue, o pai reconhece a túnica como sendo do seu filho. E a Bíblia fala que Jacó, ele recusou ser consolado. Tamanha a dor que ele sentiu por perder o seu filho José. E aí, já falei com vocês que eu leio a Bíblia imaginando as histórias, né? Aí eu fico imaginando ali o velório de José, Jesus. Eu fico ali imaginando o velório de José. Os irmãos ali, Jacó desesperado pelo filho. E os irmãos ali, né? E o pai ali, quase morrendo. E eles ali, tipo, né? Devia que estar, tipo, um cutucando o outro, né? Devia que estar ali, tipo, né? E é uma coisa interessante você parar para pensar. Porque os filhos de Jacó mentiram e enganaram o pai. E o que Jacó fez com o pai dele? Mentiu e enganou também. Lembra lá para pegar a bênção da primogenitura? Ah, pai, sou Esaú. Pode passar a mão aqui, ó. Entende? Lembra da briga que Jacó tinha com seu irmão Esaú? Não é que os filhos de Jacó viviam em briga também? E a gente leu aqui a história dos filhos de Judá. Viu que eles também não se davam bem? Que um não queria deixar nem a descendência para o outro? Querido, aquilo que nós não permitimos que o Senhor trabalhe na nossa vida, isso pode ser passado para a nossa geração. Nossa, Fábio, misericórdia, maldição. Não, hoje a ciência fala de epigenética, onde os comportamentos podem ser passados. Sabia que os comportamentos, a nossa forma de viver, ela é passada para a nossa descendência? Hoje é comprovado pela ciência a questão da epigenética. E aí, fecha parênteses, né? Eu imagino Judá ali, porque a ideia de vender foi dele. E quando ele olhava ali para o sofrimento do pai, gente, ele não deu conta. E é por isso que o primeiro texto que a gente leu, lá em 38, vai falar assim, por essa época, ou seja, nessa época desses acontecimentos, Jacó estava ali sofrendo por causa do filho, que havia morrido. E aí que fala que por essa época, o que Judá fez? Ele deixou seus irmãos. E falou, o quê? Não dou conta, eu vou embora. Sabe, muitas vezes acontecem algumas situações na nossa vida que a gente não dá conta de encarar. Aí o que a gente faz? Eu vou cascar fora. Eu não quero mexer com isso, não. Vou fingir que nem aconteceu, eu vou para outro lugar. Gente, assim, não precisa levantar não, mas quem cá entre nós, né? Quem aqui já não pensou assim, gente, vontade de vender tudo, pegar e ir para outro canto, que ninguém me conhece, e começar as coisas do zero?
Nossa, que vontade de sumir, fugir daqui, ir para um lugar que ninguém nem vai saber onde é que eu estou. Foi isso que Judá fez. Deixa eu ir embora. Eu não quero, entendeu? Porque estava doendo ver. E como é que ele falava? Ver o sofrimento do pai e saber, nossa, mas eu vendi o meu irmão. E isso nós precisamos tomar cuidado, porque quando eu fujo dos meus problemas, principalmente aqueles que eu mesmo criei, eu entro para uma roda de descida. Eu entro para uma roda de criar mais problemas. Fugir, querido, não resolve problema. A gente precisa encarar os nossos problemas. E aí lá no versículo 2, que a gente leu em Gênesis 38, fala o quê? Que ele foi para outro lugar e ali ele encontrou o quê? Uma mulher e se casou. E eu costumo dizer que a gente é bom nisso. Eu estou com algum problema, eu estou com alguma situação, o que eu faço? Eu arrumo uma distração. Eu não quero enfrentar os BO da minha família. Deixa eu começar uma outra família aqui, deixa a minha família para lá, as confusão da casa do meu pai, as confusão deles. Eu estou aqui com a minha família, minha mulher, meus filhos, graças a Deus, está tudo certo, tudo bem. Eu me distraio. Ou então, nossa, eu trabalhar demais, tem muita coisa para fazer. Não estou na correria, não, coisa demais, não estou dando conta, Nilce. Nossa, mas coisa demais. Estou fazendo um curso de manhã, entendeu? Estou trabalhando o dia inteiro. Gente, estou fazendo um curso online de madrugada, porque é o único horário que eu achei. E aí eu estou na correria, Davi. Não estou dando conta. Você sabe quando muitas vezes é disparado um gatilho de síndrome do pânico e depressão numa pessoa? É quando ela entra de férias. A gente viu isso de forma amplificada na pandemia. Para todo mundo e fica em casa. Puf, você não conseguiu horário com o psicólogo. Porque o pessoal começou a surtar. Começou a ter ataque de pânico, depressão. Por quê? A roda parou. Não dá mais para eu fugir. Não dá mais para eu fingir que está tudo bem. Não dá mais para eu ocupar, falar, nossa, eu estou muito ocupado no serviço, é muita coisa para fazer. Não é porque eu tenho que ir ali, não é porque eu tenho que não sei o quê, não é porque eu estou na igreja, não, ministério e tal. Não parou, não tinha nem culto. Nossa. E aí o que acontece? Eu tenho que olhar para mim. E aí quando eu olho para mim, eu vejo os BO que eu não quero olhar. E aí o conflito vem. Entende? Então nós precisamos dizer o quê? O que Judá faz? Judá arruma uma distração. Ele vai se casar, ter filho, ter sua família, está tudo certo, está tudo bem, né? E aí, lá no versículo 18, na verdade, antes disso, né? Certamente Judá não era um homem que tinha uma postura adequada. Porque a sua nora, ela se veste prostituta. E ela sabia que ele ia procurá-la. Na verdade, ela pega o que é a fraqueza dele. Ele tinha ficado viúvo. E aí ele estava carente. Porque pensa só comigo. José do Egito, você conhece a história. Quando a mulher de Potifar quis agarrar ele, o que ele fez? Ele cascou fora. Você acha que José do Egito ia procurar uma prostituta? Entende? Provavelmente Judá já tinha uma postura que era questionável. Porque a nora dele se veste prostituta sabendo que ele ia procurá-la. Ele não era um homem tão correto. E aí nós precisamos tomar cuidado, porque muitas vezes na nossa carência, o inimigo aproveita o quê? Para tirar vantagem de nós. Aquilo que muitas vezes nós não permitimos que o Senhor supra, que o Senhor cuide, que o Senhor trate, muitas vezes isso vira arma e munição na mão do inimigo. Porque ele sabe justamente onde te atingir. E é por isso que nós precisamos o quê? Guardar o nosso coração no Senhor. E sermos sinceros com Ele, para que Ele trabalhe aquilo que precisa ser trabalhado em nossas vidas. Né? E aí, em Gênesis 37, 18, vai falar assim: E disse Judá, que garantia eu devo lhe dar? Respondeu ela, o seu selo, com o cordão e o cajado que você tem na mão. Sabe, Tamar pede para ele o seu selo, o seu cordão e o seu cajado. Sabe, o espírito de imoralidade é isso que ele rouba na vida da pessoa. Ele rouba a identidade. Porque o selo era a assinatura. Ele rouba a identidade da pessoa. E a pessoa não sabe mais quem é. Sabe que quando nós entramos numa crise de identidade, não sabendo quem nós somos, nós podemos fazer coisas terríveis para tentar provar quem nós somos para nós mesmos. E aí vira uma confusão, gente. A gente arruma um tanto de relacionamento errado. Porque quando eu falo do cordão, o cordão também fala de relacionamentos. E a gente perde os relacionamentos saudáveis. A pessoa começa a se afastar e se isolar. E a Bíblia fala que aquele que se isola se levanta contra a verdadeira sabedoria.
Está lá em Provérbios. E aí ele entrega também o cajado, né, ali que é o símbolo ali da autoridade. E a pessoa ela entra por uma rota que é de não saber quem é, de já não ter mais autoridade, de não saber se relacionar de forma saudável com as pessoas. E aí ela começa a se afastar. E às vezes aquelas pessoas que poderiam ajudá-la, o que ela faz? Ela se afasta delas. Seja pela vergonha, pelo medo de julgamento. E isso só vai o quê? Agravando e piorando a situação. No versículo 24, vai falar assim: cerca de 3 meses mais tarde, disseram a Judá: sua nora Tamar prostituiu-se, e na sua prostituição ficou grávida. E Judá, disse: não, eu também pequei, sou pecador, sou errado, vou agir com misericórdia, como eu gostaria que fizesse comigo. Foi isso que ele falou? Não. Ele disse assim: traga ela para fora e vamos queimar ela viva. Porque muitas vezes, quando a gente está tendo uma vida de pecado, a gente tem medo de ser julgado, mas a gente é rápido para julgar. O quê? Ela engravidou? Essa adúltera? Queima viva agora. Muitas vezes nós somos implacáveis em julgar as pessoas que cometem erro. Nós somos rápidos em trazer condenação. Nós somos rápidos em trazer juízo. Por quê? Porque quando eu não olho para mim, quando eu não olho para as minhas mazelas, eu acho que eu posso criticar os outros. Querido, uma coisa que precisa tomar cuidado é, aquilo que mais me incomoda no outro, normalmente é aquilo que tem na minha vida, eu não quero tratar. Como assim, Fabi? Eu lembro, essa palavra começou, aqui, deixa eu confessar uma coisa para vocês. Um dia estava eu lá no meu serviço, todo mundo conhece a Camila do Reinaldinho, a maioria conhece, está grávida, bonitinha, barriguidinha. E aí a Camila, minha colhida da célula, ela me mandou uma mensagem para resolver alguma questão da célula do Metanoia, não lembro agora. E aí eu tinha acabado de ter uma briga feia com o meu chefe. Aí eu falei: ai, Camila, estou aguentando, eu já fazia isso. Aí ela me mandou um áudio. Muito fofo e meigo, porque a Camila fala fofo e meigo, Ô, Fabi, assim, não fica olhando muito assim para aquilo que o seu chefe fez, entendeu? Tenta olhar para você. Por que você ficou tão ofendida? Por que será que essa atitude te ofendeu tanto? Você parou para pensar nisso? Será que tem alguma questão aí, de repente, Ela fala toda cheia de jeitinho, que você precisa trabalhar, porque isso te incomodou tanto. Então, ao invés de ficar olhando para o seu chefe, para o defeito dele, você olhar na sua vida, se não tem alguma coisa aí, olhar: tá, Camila, entendi, eu vou orar, obrigada. E não é que eu orei e Deus mostrou? Que era eu? Porque, querido, aquilo que as pessoas fazem, que nos incomoda, tem muito mais a ver com a gente. Normalmente o pai e mãe, ele tem mais problema e mais dificuldade com o filho que mais parece com ele. Porque ele vê aquilo que ele não conseguiu trabalhar na vida dele, na vida do filho. E aquilo incomoda um tanto. Aquilo incomoda muito. Porque aquilo que ele não conseguiu vencer nele, ele vê o filho fazendo. E isso confronta. Normalmente, os maiores atritos são com o filho que mais parece. E é assim ao longo da vida. Normalmente, quando a gente tem algum atrito, às vezes, com alguém, seja numa empresa, às vezes na igreja, pode observar a atitude, aquilo que a pessoa fez que te irritou tanto. Muitas vezes é alguma coisa que você faz. Só que você não dá conta de mexer. E aí incomoda. Entende? E aí Judá, não olhando para ele, quis condenar Tamar. Queima viva. Pode queimar. Pecou, tem que morrer viva, com a criança na barriga e tudo mais. Ele foi rápido em julgar. Só que ela foi e mandou para ele o selo, o cordão e o cajado. E eu imagino a cara de Judá quando ele viu aquilo. E aqui nós vemos algo, uma chave que mudou a história de Judá. Porque lá no versículo 26 vai falar assim: Judá os reconheceu e disse: ela é mais justa do que eu, pois devia tê-la entregue ao meu filho Selá, e não teve mais relações com ela. Querido, Judá, ao invés de culpar Tamar,
ele assume a responsabilidade pelo seu erro. Porque a atitude de Tamar não foi correta, amém? Porque ele não sabia que estava dormindo com a nora, mas ela sabia que estava dormindo com o sogro. Isso é o que acontece quando uma mulher age pela sua ferida, porque Tamar era uma mulher muito ferida. Ela casou com um homem que a Bíblia fala que de tão perverso Deus matou. Imagina que você casar com um homem nesse nível, perverso, a ponto de Deus não suportar e matar ele. Ela se casou com um homem assim. E aí depois ela se casou com um cunhado, um homem que não queria deixar descendência para o irmão. Mas ao invés de falar assim, não quero descendência para o meu irmão, deixa a mulher lá, o que ele fazia? Ele aproveitava dela. Ele usava o corpo dela. Ele abusava dela, mas não dava a ela descendência. Tamar era uma mulher ferida, que aí depois o sogro manda para a casa do pai e esquece dela e nem lembra mais dela. Ela foi deixada e abandonada. Mas o que ela fez? Ela agiu pela sua dor. Ela agiu pela sua ferida. E isso, gente, quando a gente age pela nossa dor, a gente pode fazer um estrago enorme na vida das pessoas. Quando eu ajo por aquilo que fizeram comigo, quando eu ajo com o peso da dor, sabe quando a gente tira a nossa força da nossa ferida? Eu tenho um temor muito grande quando eu vejo, tipo assim, nossa, fulana é uma mulher muito forte. Porque normalmente a mulher muito forte é aquela que foi machucada, ferida, e ela se fortalece na sua dor. E querido, e toda força que a gente tem, que não vem do Todo-Poderoso, é uma força falsa. A força da sua ferida não te leva para lugar bom. A força da sua dor, aparentemente, vai te fazer crescer. Nossa, olha que exemplo de superação. A pessoa anda até rígida, endurecida. A estrutura dela é rígida, porque ela tem que ser forte. Ela tem que carregar aquele peso. E nisso ela perde a essência dela. E se você sentar para conversar com uma mulher dessa, você vai ver o quanto ela sofre por dentro. A nossa força só pode vir do Todo-Poderoso. Se a nossa força vem da nossa dor, daquilo que fizeram comigo, agora ninguém fizer, nunca mais isso vai acontecer. Agora eu me basto. Eu vou, querida, você perde a sua essência. A nossa força está na nossa vulnerabilidade. Porque na nossa vulnerabilidade, o nosso Deus nos fortalece. E Ele é o Todo-Poderoso. Toda força que vem de nós mesmas é fake. Não acredita nela, porque não vai terminar bem. Vai terminar com você perdendo a sua essência. Né? Então, Judá, ele poderia ali então ter o quê? Acusar Tamar, como ele sempre fez. Lembra que ele fugiu porque ele não aguentava encarar os B.O. dele? Ele podia ter feito isso aí, tá? Mas beleza, eu errei, mas olha o que essa mulher fez. Ela fez errado também. Mas o que ele fala? Eu errei. Ela foi mais justa do que eu. A culpa foi minha. E, querido, quando nós assumimos a responsabilidade pela nossa vida, nós não temos noção ou ideia daquilo que Deus pode fazer. Gente, o que eu mais escuto em aconselhamento, quando eu vou conversar, sentar para conversar com alguém é: Fabi, você está falando que a culpa é minha? Fabi, você está falando que a culpa sou eu? Mas olha o que o outro fez. Tem gente que senta comigo e fala assim, já sei, você vai falar que a culpa é minha. Tá, pode começar. Porque a gente trabalha com essa dinâmica de culpa. Só que dinâmica de culpa, querida, é uma dinâmica infantil. Você não é culpado por aquilo que te aconteceu, mas você é responsável. Porque o que aconteceu você não pode mudar. Mas você vai ter que saber lidar com as consequências. E se você entra para uma rota de culpa, você não lida com as consequências, você fica parada. Você fica paralisado. Eles contam a história de uma criança que estava sozinha em casa, né, era maiorzinha, a mãe tinha saído para trabalhar, e aí foi pegar um pote no armário. E ao pegar o pote no armário, ele esbarrou no pote de vidro que estava com óleo. E pá, aquele pote caiu no chão e quebrou, e fez aquela lambança. E aí, todo mundo aqui é filho, né? O que acontece? Você sabe o que vai acontecer quando a mãe chegar em casa, não é verdade? Ele já pensou, agora minha mãe me mata, estou ferrado, né? Estou lascado, e o que eu vou arrumar? Aí ele pensa, bom, agora já foi, deixa eu catar os vidros. Aí cata os vidros, coloca lá no jornalzinho, embrulha o jornal, deixa eu limpar o óleo, limpo o óleo. Minha mãe vai me dar umas varadas mesmo, então deixa eu ali pegar a vara, pega a vara, corta a vara. A sabedoria ensina, deixa eu deixar a vara lisinha, porque ferpa dói, né, gente? Então é para não tirar as ferpas. Deixou a vara bonitinha, lisinha. E quando a mãe chegou, ele estava ali, na porta da casa, com a varinha para trás.
Quem é mãe aqui sabe que quando seu filho faz coisa errada, você bate o olho, você já vê de longe, né? Porque Deus revela. E aí ele estava ali, né? Com a varinha na mão. E aí a mãe chega e fala, o que aconteceu? Ele fala, mãe, derrubei seu vidro de óleo. Aí ela fala, mas cadê? Não, mãe, eu já limpei. Catei os cacos, joguei fora igual você me ensinou, limpei ali. E está aqui a varinha que eu sei que eu fiz errado, eu sei que você vai me bater. Aí a mãe olha para ele e fala assim, filho, você não precisa apanhar não. Ele toma aquele susto. Ela vira para ele e fala assim, você entendeu o processo. Você fez uma coisa errada, você limpou. Você corrigiu. E agora você ainda está aqui disponível a receber a correção. Agora você já entendeu. Então eu não preciso mais te bater. Entende? Eu sei que algumas mães ainda assim dão umas varadinhas, né? Mas isso explica o quê? A forma como eu crio o filho. Eu crio meu filho para ser responsável, eu crio meu filho para ser culpado. Porque às vezes a gente cria criança para ser culpado. Eu sigo uma mulher que ela fala que muitas vezes, ao invés de educar e ensinar o filho, é mais fácil adestrar a criança. Fez isso, vai para o castigo. Fez isso, está errado. Não faz isso. Mas o menino não entende nem o porquê que não pode fazer. Não pode fazer por quê? Porque se fizer, a mãe grita. Por que não pode fazer? Porque se fizer, a mãe bate. Mas por que não pode fazer? Para a mãe não bater. Gente, a gente faz isso com o cachorro, que a gente adestra. Enrola o jornal e bate para adestrar. Aqui não, xixi aqui não. Entende? A criança precisa saber o porquê para aprender. Por isso que educar filho dá trabalho. Né? Mas aí é outra coisa. Né? E aí, então, eu dei o exemplo de manhã. Faço de novo, Eunice? Não faço de novo. Faz de novo? Então tá. Eu falei, Lelê, que eu fico inventando moda. Né? As meninas da célula já estão acostumando. Eu falei, na próxima vez que a Alejandra falar assim, a Fabi vai dar palavras, eu falo assim, Lelê, eu acho que nem vai dar para ir, que eu faço as, né? Assim, da última vez a gente até fez trenzinho, né, Camila, para dançar. E foi legal. Quem é que dirige, gente? Levanta a mão. Você que dirige. Fica de pé no seu lugar. Né? Me presta uma cadeira, Eunice. Se tiver alguma coisa aí na sua cadeira, você passa para a pessoa do lado ou coloca na cadeira, na pessoa do lado. E aí nós vamos fazer um teste, você que dirige. Você vai pegar a sua cadeira e vai colocar aqui nas costas. Pode colocar. E aí, me fala uma coisa. Você consegue entrar no seu carro com essa cadeira nas costas? Talvez se for um conversível, né? Às vezes com muito jeitinho, às vezes dá para entrar, né? Mas assim, num carro normal com essa cadeira, você consegue entrar e sentar com essa cadeira? Ligar o volante e dirigir? Você sabe o que é essa cadeira, querido? Essa cadeira é quando eu estou carregando culpa. A culpa me impede de ir onde eu quero. Porque dirigir, cá entre nós, você que dirige, eu preciso ser responsável. Se eu passo num radar acima da velocidade, o que acontece? Eu sou responsabilizado, eu sou multado. Sabe, se eu decido não parar, né, ali numa placa de parada obrigatória, eu posso causar um acidente e eu vou ser responsabilizado, talvez até criminalmente por esse acidente. Então, a culpa, ela me para. A culpa me impede de ir aonde eu preciso ir. E aí pode colocar a cadeira no chão. Eu fiz isso só para te incomodar mesmo. Deus tem me falado que eu tenho que sair da zona de conforto e tenho que ser incomodado. Então, estou fazendo a mesma coisa com os outros agora. Estou incomodando todo mundo, entendeu? Mas é só para você não esquecer e guardar isso. Se eu escolho carregar culpa, eu vou ficar paralisado. Porque a culpa, ela me paralisa. A responsabilidade me faz avançar. Se aquele menino tivesse ficado com a culpa, ele ia ficar ali chorando diante do vidro de óleo da mãe e não ia fazer nada. Como ele resolveu ser responsável, ele limpa a bagunça que ele fez. A responsabilidade, sabe o que é? Olha, eu fiz errado. Existe um preço a pagar? Eu vou pagar esse preço. Eu não tenho como mudar a situação. Eu não posso mudar, então o que eu faço? O que eu posso corrigir? Porque não dá para mudar o que aconteceu, querido. Tem muito pai e mãe que se sente culpado pela forma que criou o filho. Mas deixa eu te dizer, agora seu filho já está criado. Glória a Deus, ele recebeu aquilo que precisava. O que você fez num tempo que você não tinha, às vezes, mais sabedoria e tudo, você fez, aconteceu. E aí? Agora a bola para frente. Se tiver que pedir perdão, pede perdão. E continua a viver.
Ah, mas agora o meu filho não quer mais estar comigo. Ah, agora o meu filho não quer mais nem olhar. Bom, querido, você faça a sua parte. Peça perdão, muda de atitude. Se ele quiser desfrutar da sua presença, ele vai desfrutar. Se ele não quiser, é o direito que ele tem. E é joelho no chão, oração, e é Deus que muda e restaura. Não tem o que fazer. Então eu preciso ter responsabilidade pelas minhas atitudes. Só que nós vivemos em um tempo em que muitas vezes, ao invés de ter responsabilidade por aquilo que eu faço, eu me coloco como vítima da situação. Eu fiz isso, Fabiana, porque a pessoa fez isso comigo. Ok, querido, mas não importa o que a pessoa fez com você, importa o que você está fazendo com o que a pessoa fez. Não existe em um relacionamento, seja entre empregado e chefe, seja entre marido e mulher, entre namorado ou entre irmãos na igreja, que existe alguém 100% certo e alguém 100% errado. Todo mundo está errado em alguma porção, querido. Essa ideia de vilão e mocinho é coisa de desenho infantil. Não existe vilão e mocinho. Porque à medida que a gente vai crescendo, a gente vai vendo que os vilões têm um lado bom e que os mocinhos têm um lado ruim também. É só você começar a assistir os filmes, depois você fica mais velho. Você vai vendo, não é que esse vilão aqui não era de todo ruim? Olha esse mocinho, olha para você ver que coisa feia que ele fez. Não é? Se a gente olhar, a gente tem um pouquinho de vilão também em nós. Porque a gente vem, sabe o quê? De uma origem caída. A gente veio da queda. É claro que, uma vez que eu aceito o Senhor, o Espírito Santo vem na minha vida, e aí começa o quê? O processo de santificação, o processo de eu ser parecido com Ele. Mas nesse processo, gente, não sei você, mas já enfiei o pé na jaca algumas vezes. Já fiz coisa errada, já ofendi pessoas, já magoei pessoas. Nem toda briga que eu entrei, eu era mocinha, não. Às vezes eu era causadora da briga. Porque a gente acha que a gente é muito bom, e todo o problema é aquilo que os outros fizeram. E aqui Judá reconheceu, olha, eu fiz errado. Ela foi mais justa do que eu. Eu assumo a responsabilidade pelo meu erro. E aí a história, em Gênesis vai continuar e tal, a gente vai ver lá que José, foi vendido, foi para a casa de Potifar, depois, foi para a prisão, e aí beleza, aí tem os sonhos, aquela coisa toda, vira governador, vem a fome na terra, amém? Todo mundo conhece a história, se não conhece, você lê Gênesis inteiro, que você vai ver essa história lá, amém? E dá para ler Gênesis inteiro ainda esse ano, é só você, coloca como meta, você consegue ler Gênesis inteiro, desafio se você ainda não leu, E aí, o que acontece? Fome na terra. Os irmãos, então, de José descem para o Egito, porque o Egito era o único lugar que tinha comida, para comprar comida. José bate o olho e reconhece os irmãos. Os irmãos não o reconhecem. E aí ele pega o quê? Ele pega uma peça no irmão. Ele fala que, vocês são os espiões. Vocês vieram aqui para espionar. Eles falam, não, gente, não é espião, não, a gente veio aqui só para comprar comida. Não, vocês são espião, tem certeza que é? Não, a gente veio, a gente tudo aqui é filho do mesmo pai, é todo mundo irmão, nosso pai está ali, já está avançado de idade, ele ficou lá na terra, junto com o nosso irmão mais novo. Vocês têm um irmão mais novo? Tem. Então tá, me prova que é verdade. Traz seu irmão mais novo aqui, e enquanto isso, um de vocês fica aqui comigo. E eu só libero ele quando seu irmão mais novo vir. E aí então eles voltam. E eu imagino eles dando a notícia para Jacó. Pai, nós fomos muito maltratados no Egito. Porque Simeão, um dos irmãos, teve que ficar lá. Até que eles voltassem. Simeão ficou preso. E aí Jacó, ele não recebe bem essa notícia. Que ele fala assim, o quê? Eu já perdi José. Agora vocês deixaram Simeão lá no Egito. E agora vocês estão querendo levar Benjamim? Vocês estão querendo acabar comigo, vocês estão querendo me matar. Para que vocês foram falar para esse homem que eu tinha mais um filho? Eles falaram, pai, mas a gente não falou, ele que perguntou, a gente só respondeu. E Jacó não deixa levar, não. E eles ficam ali, e o pobre de Simeão lá preso no Egito. Olha que família, estruturada. Simeão lá preso, e você acha que a sua família que é desestruturada. Olha para você ver. Simeão lá preso, e eles ali. Acaba a comida. De novo. E olha aí, em Gênesis 43, 8. O que Judá fala para Abraão? Então disse Judá a Israel, seu pai, deixa o jovem ir comigo e partiremos imediatamente, a fim de que Deixa o jovem ir comigo e partiremos imediatamente, a fim de que nós e nossas crianças sobrevivam e não venhamos a morrer de fome.
eu me comprometo pessoalmente pela segurança dele. Pode me considerar responsável por ele. Se eu não trouxer de volta e não colocar bem aqui na sua presença, eu serei culpado diante de ti pelo resto da minha vida. Gente, Judá, aquele que no passado vendeu o seu irmão, agora ele vira para o pai e fala assim: eu sou responsável pelo meu irmão, pode deixar, ele vai comigo. Se eu não trazer ele de volta, aí o senhor pode me culpar para a vida inteira, mas aqui, eu sou responsável pelo meu irmão, pode deixar Benjamim comigo. E aí então, Jacó, Israel, ele permite o quê? Que o filho vai. E aí então eles vão de volta para o Egito. Chega lá, José faz um banquete, E aí de novo vem a rixa dos irmãos, porque Benjamim ganha 5 vezes mais carne do que os outros irmãos. Porque a carne sempre é o que dá confusão na casa, não é verdade? E aí ele ganha mais carne que os irmãos ali. Está ali aquele banquete, aquela coisa toda e tal, e aí eles vão embora felizes, só que já José apronta o quê? Outra peça neles. Ele pega o seu cálice e pede para que os servos coloquem o quê? Na mochila, na bagagem de Benjamim. E aí quando eles vão embora, levando ali o alimento, a provisão, aquela coisa toda, graças a Deus, tudo certo, fomos tratados bem nessa terra, recebemos até um banquete, comemos com o governador, e aí eles vão embora, e passa um pouquinho, está vindo o quê? Os guardas atrás dele. Espera, por que vocês fizeram uma coisa dessa? O nosso Senhor tratou vocês tão bem, e vocês roubaram ele. Eles falam: o quê? Não roubamos? Não, a gente não roubou ninguém não, roubaram. Um de vocês roubou o cálice dele. Eles falam: não, pode olhar aqui, não tem não. Eles falam: quem tiver com o cálice vai ficar preso, porque isso foi uma deslealdade. Aí eles mexem na mochila. Em qual mochila que estava o cálice? Na de Benjamim. Eles falam: ele vai ficar aqui preso. Gente, Judá entra em desespero, porque ele tinha se responsabilizado diante do pai pelo seu irmão. E eles falam: vai ter que ficar. Ele estava com o cálice na mochila, ele vai ter que ficar. E aí Judá vai para diante de José e fala: pelo amor de Deus, e conta toda a história. Meu pai já perdeu um filho, que era irmão desse, da mesma mãe. E agora se ele perder esse outro, meu pai não vai dar conta. Eu não posso, eu me comprometi a levar ele de volta. Eu não posso deixar ele aqui. E aí vai comigo lá no capítulo 44. Gênesis 44, só vira uma página aí. E no 30, a gente vai ler agora o que Judá disse para José. Agora, pois, se eu voltar a teu servo, o meu pai, sem levar o jovem conosco, logo o que o meu pai, que é tão apegado a ele, perceber que o jovem não está conosco, ele morrerá. Teus servos farão seu velho pai descer seus cabelos brancos à sepultura com tristeza. Além disso, o teu servo garantiu a segurança do jovem a seu pai, dizendo-lhe: se eu não o trouxer de volta, suportarei essa culpa diante de ti pelo resto da minha vida. Gente, agora, lê com atenção o versículo 33. Olha o pedido de Judá para José. Por isso, agora eu te peço, por favor, deixa o teu servo ficar como escravo do meu senhor, no lugar do jovem, e permite que ele volte com seus irmãos. Olha isso, gente. Aquele que vendeu os seus irmãos. Agora ele vira e fala assim: eu fico no lugar. Eu dou a minha vida pelos meus irmãos. Isso te faz lembrar alguém? Eu me entrego pelos meus irmãos. Eu pago o preço pelo erro dos meus irmãos. Eu fico aqui preso, mas deixa o meu irmão sair. Deixa o meu irmão ir livre. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. Não tinha como o leão da tribo de Judá, aquele que veio redimir o pecado de toda a humanidade, nascer de uma linhagem daquele que vendia o seu irmão. Judá teve que passar por um processo de transformação.
porque dele viria aquele que se entregaria pelos seus irmãos. Então ele teve que aprender com a sua queda, assumir responsabilidade e se responsabilizar pelos seus irmãos. Ele teve que aprender com a sua queda a se entregar pelo seu irmão, porque dele viria aquele que se entregaria por todos nós. Querido, sabe por que eu e você precisamos assumir a responsabilidade da nossa vida? Porque ainda existe algo que vai vir de você. Existe algo que vai nascer de você. Porque a gente não está aqui contando a nossa história, a gente está aqui contando a história dele. E deixa eu te dizer uma coisa, de você ainda vai nascer muita coisa. E é por isso que eu preciso assumir responsabilidade pela minha vida. É por isso que quando eu erro, eu preciso assumir responsabilidade pelo meu erro. Porque de mim vai vir, ai Fabi, mas o que aconteceu comigo não tem mais jeito. Ai, a vergonha da minha família foi muito grande. Nossa, a nossa moral está acabada. Deixa eu te dizer, dificilmente está pior do que a de Judá. Porque um homem que gerou filho na nora, que moral que tem? Mas ele assumiu a responsabilidade e o Senhor transformou a história daquela família. Eu não sei de onde você veio, eu não sei a sua origem, eu não sei qual é a história da sua casa. Mas deixa eu te dizer, isso não importa. Porque a partir do momento que você assume a responsabilidade pelos seus erros, o nosso Deus é aquele que transforma a maldição em bênção. As ciladas do inimigo que veio para te matar, as ciladas do inimigo que às vezes você caiu e que veio para te humilhar, Deus transforma em bênção. Isso transforma o nosso caráter e a gente avança rumo ao propósito. Entenda? Por isso nós precisamos assumir a responsabilidade pelos nossos erros. Sim, porque gente, a gente precisa entender uma coisa, muitas vezes quando a gente peca, a gente tem a convicção do pecado. Ah, é verdade, eu pequei. E às vezes a gente até confessa para o pastor, ah, pastor tal, fiz isso, eu pequei. E a gente tem a convicção, mas a gente não tem arrependimento. E o que a Bíblia fala o quê? Aquele que confessa aí, deixa, alcança misericórdia. A gente confessa e já quer misericórdia. Aquele que confessa e deixa, precisa ter arrependimento. Eu preciso assumir a responsabilidade por aquilo que eu fiz. Se eu preciso reembolsar alguém, eu preciso pagar. Se eu lesei alguém, eu preciso pagar por isso. Se eu preciso me consertar, me humilhar e pedir perdão, eu preciso fazer isso. Eu sou responsável. Você é responsável pela sua vida. A gente precisa parar de culpar os outros. E falar, não, eu fiz isso. Ah, isso é porque, não, o pastor pega muito pesado. Não, isso é porque, não, né, não tem nada a ver, não, porque não é bem assim, não. A Bíblia também diz, e a gente começa a procurar, sabe, uns textos bíblicos fora de contexto, para gerar pretexto, para justificar o nosso erro, o nosso pecado. Para fingir que está tudo bem, que está tudo certo. Porque a gente quer viver o quê? A máscara da aparência. Eu sou um santo. Mais santo quase que Jesus Cristo. Eu brinco com as meninas da cela, eu falo, gente, deixa eu te dizer uma coisa, se você ainda não foi transladada como Enoque, que andava com Deus e Deus o tomou, certamente ainda tem alguma coisa sua aí que Deus tem que acertar. Você não foi transladada ainda. Você não está tão soltinho assim, porque Deus não te puxou e falou assim, não, eu quero você comigo, meu filho. Não, Deus ainda está precisando trabalhar. Então a gente precisa assumir que Deus precisa trabalhar. Existem áreas das nossas vidas, gente, que a gente precisa trabalhar. Às vezes a gente é muito tupetudo. Às vezes a gente é muito arrogante. A gente acha que a gente é demais. Tem um versículo que eu amo, ninguém deve pensar de si além do que convém. Gente, esse versículo me faz voltar para o prumo. Porque a gente acha que a gente está demais. E a gente esquece que o que nós temos é pela graça e misericórdia do Senhor. Gente, se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor nas nossas vidas, querido. Se não fosse o amor do Senhor incondicional por nós. Eu não sei você, mas certamente eu acho que eu nem estaria mais aqui. Se não fosse Ele. Então, nós precisamos o quê? Assumir a responsabilidade por aquilo que nos acontece. Nossa, Fabi, então você está falando que... gente, de verdade, a maioria dos BO de relacionamento não tem um culpado só, não. Pensa aí a última discussão, a última briga que você teve aí com alguém, e que você se sentiu o dono da razão. Sabe, a gente acha que a gente é muito dono da razão, e a gente não leva a ideia. Eu trabalhei com um rapaz, na verdade era um senhor, na época ele era até cristão, mas era uma pessoa de temperamento muito difícil. E nem foi ele que contou, mas o pessoal que trabalhava, todo mundo conhecia a história. Ele sofreu um acidente de carro seríssimo, ele bateu de frente, uma colisão frontal. Ele ficou, acho que, alguns meses em coma. A mulher e a filha quase morreram. A filha teve que fazer várias cirurgias seríssimas. O que aconteceu? Ele estava ali na BR, um carro invadiu a contramão, e ele falou, ele está errado. Eu não tenho que sair. Ele está errado. Por que eu tenho que sair? Eu estou certo. Ele que está errado. Eu estou certo. Ele tem que sair. E ele bateu de frente com o carro.
O motorista do outro carro morreu, e até onde eu sabia, estava num processo para saber se morreu, não sabe por quê? Ele tinha tido uma parada cardíaca. O carro estava desgovernado. Mas ele estava certo. O outro motorista estava errado. Então não tem que abrir mão. Estou certa. Eu não tenho que sair. Eu estou certo. É ele que está errado. Entende, querido? Quando nós assumimos a posição de, não, eu estou... Sabe, a gente precisa ser mais flexível, querido. E entenda, quando eu digo flexível, eu digo em questão de comportamento, e não em relação ao pecado, porque a gente está falando de um nível mais elevado, amém? Porque filho gosta de agradar pai. Se eu sei que aquilo desagrada meu pai, eu nem mexo com isso. Eu estou falando no nível de maturidade. E eu creio que em Jesus vocês estão me entendendo. A gente não está falando de pecado. Eu tenho que ser flexível, não é disso que eu estou falando. Amém? Só para pontuar, porque depois alguém fala assim, não, a Fabi falou que tem que ser flexível, né? Então, dá para, né? Não, eu não estou falando de pecado. Estou falando de postura de vida de quem tem uma vida séria com o Senhor. Então, a gente precisa entender o quê? Às vezes nós somos muito rígidos na nossa, o quê? Nas nossas relações. Fez isso, eu não vou aceitar. Eu pedi perdão, mas foi que errou comigo. O quê? Pera. Não, essa pessoa ela é muito tóxica, e meu chefe, ele é muito tóxico, e ele está agindo muito. E por que você está precisando de um chefe tóxico? Porque meu namorado é muito tóxico. O meu relacionamento foi de dependência emocional. Por que você precisa de um relacionamento de dependência emocional? Eu já tive problemas sérios com dependência emocional. E você sabe o que me tirou dela? Foi olhar para mim e ver o que faltava em mim para me sujeitar a um relacionamento dessa forma. Não, o outro é abusivo. Pera, então por que eu estou querendo ser abusada? O que tem em mim, na minha identidade, que eu estou negando a minha identidade para fazer a vontade de outra pessoa? É em mim. Eu olho para mim. E a partir do momento que eu mudo, as coisas ao redor mudam. Eu preciso entender o porquê. Eu preciso olhar para mim. Lembra lá o conselho que a Camila me deu? Olha para você. Por que isso está te incomodando tanto? Por que essa situação está te deixando tão incomodado? E é interessante que depois que Judá assume a responsabilidade, né, lá em Gênesis 49, a Bíblia fala que Israel estava morrendo, e aí ele dá a bênção para os seus filhos. E olha a bênção que ele dá para Judá, lá em Gênesis 49, 10. O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que ele venha a quem ele pertence. O cetro não se afastará de Judá. Aquela autoridade que foi levada pela imoralidade não vai mais acontecer. Agora Judá é um homem responsável. A história dele mudou. E agora o que? Do seu descendente vai vir aquele que vai governar. Da sua descendência virá aquele que vai remir toda a nação. Lá em Apocalipse 5:5, aliás, vamos lá para Apocalipse 5, a gente já vai finalizar. Vamos ler a parte do 1, só para a gente entender o contexto. Fala assim: então vi, na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro, em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro ou de olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Não existia ninguém digno. Não tinha ninguém que pudesse abrir o livro. Fabi, eu olho para a minha vida, olho para a minha casa e não tem nada. Ali não tem jeito de consertar mais, não.
Nossa, minha família, nossa, essa situação, nossa, mas eu fui tão nossa, mas o meu erro, nossa, como eu caí tão feio, nossa, como eu pude ser tão inocente, nossa, como eu deixei que fizesse isso comigo. Não, pera, ok, fizeram isso comigo. O que está feito, mas daqui para frente, Senhor, como eu devo agir? Sim, Deus, eu errei, me perdoa, Pai. E agora eu assumo as consequências do meu erro. Eu estou disposta a pagar o preço pelos meus erros. Eu estou disposta, qual que é a consequência? Ok, eu passo por elas. E deixa eu te dizer uma coisa, quando nós temos uma postura de passar pelas consequências, o Senhor passa conosco, querido. O Senhor nos auxilia no processo, porque Ele derramou o Espírito Santo para nos auxiliar em todas as coisas. Então você não vai passar sozinho, você está com o Senhor, que é aquele que te direciona, aquele que te fortalece, aquele que te leva aos lugares que Ele tem para ti. Sabe, nessa noite o que eu clamo a ti é, saia da posição de vítima. O que eu sempre digo quando alguém fala comigo no aconselhamento, você está querendo me culpar? Eu falo, por favor, não entre na posição de vítima. Porque alguém que o Espírito Santo habita, alguém que é filha do Todo-Poderoso, querido, não tem como ser vítima. Olha quem habita dentro de você, como é que você vai ser vítima de alguma coisa? A Bíblia fala que é o próprio Deus que te defende. Você não é vítima, querido. Assuma a sua posição, assuma o seu papel, assuma a sua identidade em Deus. Sim, eu caí, eu errei. Gente, eu amo Davi, porque Davi virava e falava o quê? Quando ele errou, e ali a Bíblia fala que um homem cuspia e jogava pedras nele. E aí ele estava com seus valentes, os valentes de Davi eram homens que lutavam a ponta da espada ficar pregada na mão. Eram homens de guerra. E quando eles começam a jogar pedra e cuspir, o valente dele fala, quer que a gente mate ele, ó rei? E o que Davi fala? Não, isso vem de Deus. Esse cuspe que eu estou levando na cara, essa pedrada, isso vem de Deus. Fiz errado. Eu sou rei, mas eu não estou tão por cima assim não. Isso é consequência. Eu sou responsável. Eu errei, eu pequei. Senhor, eu pequei, mas não tira de mim a sua presença, não. Senhor, tem misericórdia de mim. Ah, Senhor, eu pequei, mas eu prefiro cair nas suas mãos. Isso são as falas de Davi, do que cair nas mãos de homem. Sim, Deus, eu pequei, mas eu amo tanto a sua presença, Pai. Eu pequei, deixa eu te dizer, Pai, não tira de mim a sua presença, porque é tudo que eu mais quero. Davi assumia a responsabilidade pelos seus erros. E é por isso que ele foi chamado como um homem segundo o coração de Deus. Não se coloque como vítima. Eu não sei qual situação você tem vivido, seja no seu trabalho, seja na sua casa. Entenda, a pessoa que está te incomodando não é 100% errada, não. E nem você é 100% certo. Olha para você. Pede o Espírito Santo para te mostrar, gente. Gente, eu oro isso de vez em quando. Deixa eu te contar uma coisa. Ele mostra. Ele mostra. E aí a gente fala, ai Jesus. Ele mostra. Ele fala, olha filho, essa atitude não foi legal. Olha a forma que você falou. Você não precisava ter respondido desse jeito. Você falou no momento errado. Você falou no tom errado. Você não precisava ter falado agora, você podia ter falado em outro momento. Gente, o Espírito Santo, ele vai nos temperando até sermos parecidos com Ele. Curva a sua cabeça e ore nesse momento e fala, Senhor, me mostra em qual área na minha vida eu preciso ser mais responsável. Me mostra qual área eu preciso assumir o controle. Porque como a gente fez aqui o exemplo do carro, querido, eu preciso assumir o volante da minha vida. Eu preciso assumir o volante da minha história. De manhã eu falava com o pessoal, eu só posso entregar para Deus aquilo que é meu. E aquela situação que eu me coloco como vítima, e que eu não assumi o controle, né, da minha responsabilidade sobre ela, como é que eu vou entregar para Deus algo que eu nem assumi? Vou falar, Deus muda o outro, e Deus olha e fala assim, mas eu sei que eu estou precisando mudar. E você está orando, Deus muda o outro.
E Deus está olhando para você, não, mas é você que eu preciso mudar. Oh, Senhor, muda o outro. E aí você fica assim, gente, eu estou orando e Deus não está mudando a situação. É porque muitas vezes a gente está orando errado, a gente está pedindo para Deus mudar a pessoa errada. Às vezes a pessoa que precisa mudar somos nós.